técnico. Tá vendo? Certo? Certo. Fábio Carille anunciado no Vasco da Gama, pelo menos até 2025, né? Assim, o ano de contrato, 1 ano. Contrato de técnico é feito para ser rescindido a qualquer momento. Assim. Ele é o técnico do Vasco para começar 2025. Até o final ninguém garante. Nem o próprio Pedrinho. Ué, mas é fato. Vamos lá com os últimos trabalhos, então, do professor Fábio Carille. Tem gente que torceu o nariz dele na Série B do ano passado. Ele foi campeão da Série B e recolocou o Santos na primeira divisão. E assume, como bem disse o Eugênio, a gente não sabe até quando, mas é um contrato de 1 ano até o final de 2025. A grande notícia, então, desse mês de dezembro. Como que é que você tinha falado? É Chucumu? Como que é? Nem chu, nem mu. Nem chu. Não tá um dezembro nem meio... chu, nem mu. Não tá um dezembro meio chu nem mu, professor? O Vasco demorou para encontrar, hein? Tomou negativo. É um dezembro meio devagar, mas o Vasco se movimentou. Mas você sabe que eu acho negativas. acho que foi melhor do que seria o Renato Gaúcho? Como? Eu acho que pro momento Vasco Não, eu concordo. e pro momento Carille. Eu sou do tempo que o general Ernesto Geisel falava da abertura política, ele falava assim, a abertura lenta, gradual e segura. O Carille é isso, né? É aquele ritmo, acho que no Santos ele até foi vítima disso, porque era a Série B, porque tem a história do Santos. Então ninguém aceitava, mas os trabalhos do Carille são assim, eles são graduais e seguros. Nada muito brilhante. Eu acho que é uma coisa que combina mais com essa reconstrução do Vasco do que propriamente o Renato Gaúcho. É uma percepção minha. Acho que o Renato, claro, está numa prateleira de técnicos diferente da do Carille. É uma grife que o Carille não é, ao contrário, o Carille tem aquele rótulo do retranqueiro, mas o Carille... Tem o rótulo da não grife. Na não grife, mas são trabalhos seguros. O Vasco está precisando, pelo menos até saber o que é da vida, se é SAF, se volta para o clube, se é clube com SAF, se é SAF com clube... Até se situar, eu acho que o Carille pode fazer uma boa transição. Vocês estão com o professor nessa? No fim das contas, acabou sendo uma boa opção para o Vasco? Meu amigo Sérgio Américo, repórter esportivo consagrado no rádio do Rio de Janeiro, ele tinha uma expressão que ele usava muito, que era o seguinte: Eugênio, foi o que se pôde arrumar. É o que tem para hoje? Foi o que se pôde arrumar. Obviamente, não era o técnico dos sonhos do Vasco. Tanto que ele não foi a primeira opção. Segunda opção. Eu acho que nem o Renato seria o técnico dos sonhos, nem da diretoria, nem da torcida do Vasco. Mas tentou o Renato, falou-se em Antônio Oliveira, procura daqui, procura de lá, chegou-se ao Carille. O Carille é um profissional do futebol que já foi campeão brasileiro, né? Importante a gente destacar isso. Claro que num contexto completamente diferente. E que tem trabalhos que a gente sabe que são trabalhos que não encantam o torcedor. Ninguém olha para o time do Carille e fala: nossa, que maravilha de futebol jogado, que beleza, né? Envolvente. Não. É um futebol mais pragmático, que privilegia a defesa, né? Foi muito falado quando ele assumiu o Corinthians, que ele era o treinador da defesa do Corinthians, na época do Tite e tal. Então, um técnico que vai privilegiar a defesa. Acho que é isso. Resumindo, lembrando o meu amigo Sérgio Américo, foi o que se pôde arrumar. Era o que tinha para o momento. O Vasco não tem dinheiro para fazer investimento em treinadores considerados hoje mais valorizados no mercado. O Vasco não tem um elenco para oferecer também a esses treinadores mais valorizados no mercado. O profissional que chega lá vai olhar para o elenco, vai entender que há limitações, embora o Vasco esteja se movimentando na janela. Aliás, fechou o Lucas Freitas, zagueiro que estava no Juventude, mas não são grandes nomes. Fala-se no Tietê. Fala-se no Tietê, são nomes que vêm ali para tentar dar uma encorpada na base do ano passado. Tem que ver do ano passado se vai conseguir manter todos os principais jogadores também. O Vasco tem essa indefinição em relação à SAF, está num processo de identificar possíveis novos investidores. A gente não sabe quem vai vir e quando chegar, como vai chegar. Se vai ser o grego, se vai ser o italiano, se vai ser o russo, se vai ser algum outro que apareça. Qual vai ser a possibilidade de investimento. Então, a gente não sabe nem até quando o Vasco vai jogar em São Januário, porque tem essa perspectiva de entrar em reforma. O Vasco vai jogar, já está acertado com o Botafogo no Newton Santos.
Então, é muita indefinição para você achar que vai conseguir atrair um treinador considerado dos de ponta do futebol brasileiro. Então você traz um treinador que acabou de ser campeão da Série B com o Santos, muito criticado dentro do próprio Santos, mas que fez o feijãozinho com arroz dele e entregou o que o Santos precisava, o título da Série B. Eu acho que é mais ou menos isso que o Vasco vai ter que viver e entender a realidade. A gente tinha uma pergunta lá, o que esperar do Carille? Um trabalho minimamente consistente, principalmente do ponto de vista defensivo, dos reforços. Tietê é um nome até faceiro para os padrões carilistas. Eu acho que é isso, um pouquinho, talvez um pouquinho mais, porque o vascaíno tem recebido nas últimas temporadas, consistência. Se é hora de consistência, isso o Carille sabe entregar. Se você entender o carilismo, você tem uma chance de ser feliz. Como que é, professor? Você tem que entender o carilismo. Né? Você tem uma chance de ser feliz. E o vascaíno pode esperar isso, pelo menos uma consistência. Mas o torcedor vascaíno, não dá para pedir muita coisa também para ele, né, Eugênio? Professor Mário, pro torcedor vascaíno, você tem que dar uma placa de prata ao torcedor vascaíno, que nos piores momentos... Eu estou brincando e complementando, porque você está pedindo para que ele entenda o carilismo. Né? Já entende tanto. Mas ele está tentando entender tanta coisa nos últimos anos também. Tá difícil para ele assimilar, né? Mas esse carilismo pode ajudá-lo a encontrar coisas que talvez ele nem esperasse. Uma certa consistência. A gente não falou que o Vasco acaba um ano sem grandes sustos em relação a rebaixamento, por exemplo. Com o Carille, tem tanta vaga em Libertadores, não sei se o Carille chega no Vasco, chega ao Campeonato Brasileiro esse ano. Né? Então tem essa na própria novidade. Sul-Americana. Tem possibilidades aí. O próprio Paiva, durante um tempo, foi uma aposta, né, do Vasco, que foi estendendo a permanência, porque foi, de fato, encaixando, não só nos resultados. O Vasco tinha um problema muito sério ali da entrada da área, era impressionante como os times conseguiam trabalhar de uma maneira muito tranquila, e o Paiva foi ajustando essas questões. Eu acho que, pontualmente, também ali dentro do elenco, o Vasco tem lacunas que precisam ser preenchidas, na própria defesa, outros nomes um pouco mais... A defesa, olha aí, ó como o Carille pode ajudar nisso. Agora, o Carille incomodou muito a torcida do Santos, porque ali, de fato, é um abismo do que é o DNA santista, porque o Carille pode oferecer, né? E o contexto de Série B, né, Mari? Tudo isso. O Santos, ele precisou passar por esse momento que se distanciou demais do que é a história do Santos, com o próprio rebaixamento, com o próprio estilo de jogo, a característica do treinador. Acho que no Vasco, o Vasco entendendo de fato, alinhando expectativas agora num novo momento, porque esperava-se isso também, ou foi vendido isso quando foi o Barbieri, e aí não deu certo também. Acho que agora é o Vasco entender esse momento. O momento extra-campo, ele é muito delicado, de você ter que de fato saber para quem vai essa SAF, investigar de uma maneira muito melhor do que foi se aliando a 777, mas entendo que, diante das negativas do que o Vasco claramente buscava, e ele também flutuou muito, né, nas características de vai no Renato, aí depois vai no Antônio Oliveira, que é completamente diferente de estilo, sim. Isso a gente já está acostumado aqui no futebol brasileiro, claro. Né? Mas para o Vasco é importante saber isso. Quem que você está contratando, o que ele pode te oferecer e pelo que você vai brigar. Para o Pedrinho é pior. O Pedrinho compra mais possibilidade de encrenca com o Carille do que com o Renato. Ah, é? Renato seria um anteparo melhor para o Pedrinho. O Carille tem essa coisa de... Daqui a pouco as coisas não dão certo, todo mundo vai reclamar, que é retranqueiro, que faz menos do que podia, mesmo com o time que tem. Aquela cantilena que ele ouviu nos lugares em que as coisas não deram certo. Mas tenho para mim, é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas eu tenho para mim que com o jeito dele jogar, ele Carille, e com o time do Vasco que ele tem em mãos, ele tem uma possibilidade de ir mais longe, de ser um técnico mais longevo do que seria o Renato Gaúcho hoje. Eu acho que as cobranças com o Renato seriam mais, assim, imediatas, queriam do Renato, hipoteticamente, um milagre que ele não tinha, ele não poderia. E o Renato também está acostumado com elencos mais recheados. O Renato... Uma certa liberdade para, às vezes, trazer um jogador, para trabalhar com jogadores, até com um elenco mais farto, coisa que ele não teria no Vasco. Mas o Renato, em alguns momentos, embora mais e só no Grêmio, ele recupera muito o jogador também, né? Aquela coisa do papo, o renatismo.
de entender o jogador de futebol. Ele contorna melhor O situações. Carille já bate mais de frente. Se não é o Soteldo cara foi um que caso. resolve... Soteldo agora será uma realidade na volta no Santos. Né? O Carille no Vasco brigando por mata-mata de Sul-Americana, repetindo o campeonato, o desempenho no Brasileiro ali para ficar no meio de tabela também, para não tomar sustos para o ano que vem e tentando garantir uma vaga de novo em Sul-Americana, você projetando mais dinheiro que entra em caixa, né, jogos sul-americanos e Tudo premiação. vai depender, né? Com grego ou sem grego, com italiano ou sem italiano. O Vasco está muito... Acho que são 2 momentos. Tem um momento até que eu já projetaria lá na frente, que se tudo der certo para o Vasco tem condição de pleitear para 2026 vaga em Libertadores, por que não? Estão indo 8, 9, com um pouco de sorte. Primeira campanha de primeira página de tabela. Mas esse é um outro momento Nesse do ano. ano agora o Vasco esteve perto disso em algum momento, mas acabou com um final de ano muito difícil, muito atribulado, se afastando dessa possibilidade. Mas se você pegar a pontuação dele ali, ele quase chegou em Libertadores. Impossível não é. Mas o ano no Brasil é muito... São 2 momentos diferentes, né? Tem esse primeiro momento de agora, estadual, depois sul-americana, e o momento do brasileiro. Agora, como é que você vai projetar? Quem é que garante que o Carille sobreviverá a isso? Mas nem chegou, professor. Pois é, não, mas a gente sabe. Do Atlético Paranaense ele nem chegou e foi embora. Ficou o quê? 4 jogos no Atlético Paranaense? 5? Então é muito difícil em cima de um trabalho. Daqui a pouco chega um outro aí reconstruindo tudo de novo no meio do ano, ou no fim do ano mesmo. Estava avançando na Copa do Brasil até o minuto 80 e pouquinho ali, né? O Vasco foi bem nos confrontos de mata-mata da parte final da Copa do Brasil. Fez um baita jogo contra o Fortaleza, vencendo os pênaltis, aí contra o Atlético a mesma coisa. Resultado Um jogo equilibrado bom, até com o sim. Atlético, um confronto equilibrado. O Atlético tem mais time, mais elenco do que o Vasco, era favorito. Não fosse aquele chutaço do Hulk, era o Vasco que passava. Falando em elenco, Ia para os pênaltis ali. Pênaltis, isso, perdão. porque Já tinha pênaltis. passado contra o Fortaleza. falando em elenco, Paranaense, Paranaense, isso. passando tudo. em opções para a próxima temporada, até o nosso Rafael Marques falava ontem na programação que a perspectiva é de que seja mais ou menos esse mesmo elenco para o ano que vem. Seriam mais ou menos essas peças que o Carille teria à disposição, né? O Vasco não faria nenhum grande movimento para trazer jogadores. dinheiro. Exato, até por não ter dinheiro. E o objetivo também é a manutenção dos principais jogadores do time. E entre algumas possíveis chegadas, Tietê estaria encaminhado com o Vasco. Vamos dar uma olhada em números do Tietê para a gente começar a falar sobre ele também. O professor já deu um pitaco, um blasé, falando que não encaixa muito com o estilo do Carille. Números de jogos aí de 2022 para cá. 55 jogos na temporada atual, ou nessa que acabou de acabar, como diria o outro. 31 jogos como titular, 54 minutos por partida, 1 gol apenas e nenhuma assistência. O Tietê é, a gente falava, né, professor, tetracampeão brasileiro, é isso, se não me engano. Ganhou pelo Palmeiras, ganhou pelo Atlético, ganhou pelo Botafogo agora, né? Tem mais um que eu perdi aí no meio? Não é isso. Pelo Palmeiras protagonista, né? Fazendo uma dupla inesquecível com o Moisés. É isso. Um pelo Galo e um pelo Botafogo. 4 títulos brasileiros. Agora chega e joga pela carência do Vasco na posição. Mas você não ficou muito animado, professor, com a, Não, eu acho que a possível chegada dele. Não é assim aquele cara que o Carille pediria no primeiro momento, carilisticamente pensando. Mas é um jogador de qualidade, polivalente. Melhora muito. Melhora muito. Muito.